vocês? Meu nome é Nivaldo Abreu, todos vocês já me conhecem aqui, e hoje eu estou começando aqui mais um Na Mesa com a Resgate. E eu tenho o privilégio de trazer hoje para o primeiro programa, né, esse casal maravilhoso, que é a pastora Cris. Para quem não conhece, pastora Cris Sempre Feliz, né? A pastora Cris está pregando aqui na rádio toda terça-feira, e o missionário Luciano, que também já esteve pregando aqui também, e hoje a gente vai começar, e hoje eles vão trazer um tema bastante relevante para nós. Então eu vou deixar para que eles mesmos se apresentem, para que eles apresentem esse tema, e você vai ter daqui para frente muitos e muitos programas feitos por eles. Inclusive a pastora Cris tem uma proposta de trazer ela o seu próprio programa, e está trazendo convidados, né, nos mais variados possíveis. Então aprendam hoje a conviver. Já hoje vocês vão ter já esse privilégio de conviver com a pastora Cris Sempre Feliz, e aprender a ser feliz com ela, né? A Cris está sempre sorrindo. Esse Sempre Feliz é exatamente que a marca dela, porque ela está sempre sorrindo. É difícil você ver a pastora Cris assim de mau humor, né? Apesar do Luciano, ela está sempre bem humorada. Tá bom, gente? Então agora eu vou deixar para eles aqui. Pastora Cris, então, tem o microfone da Resgate, é todo seu. É sempre feliz com Cristo, porque esse é o segredo, gente. Nós temos lutas, batalhas, mas quando a gente está com Jesus, Ele nos sustenta, Ele é a nossa esperança, e por isso que a gente continua caminhando. E a nossa fala hoje na mesa aqui da Resgate é um resultado das nossas conversas que eu tenho, né? As conversas que nós temos lá como casal, com meu esposo, que um tema que é muito discutido é a oração. Então a gente sempre está questionando, a gente vê alguma coisa, por exemplo, no YouTube, a gente vê uma situação, uma notícia, a gente sempre está falando, puxa, se tivesse orado, foi falta de oração, desvio doutrinário, uma série de coisas. A gente tem entendido que falta de estar orando. Mas por que a gente tem que orar? Às vezes a gente acha que tem que orar porque é um rito religioso. A gente tem que orar porque precisa ser algo sistemático e como se fosse um mandamento. Não. Oração não é isso. E é isso que a gente quer discutir aqui. É uma disciplina espiritual? Mas ela tem um objetivo específico. Então isso que a gente quer discutir, e o meu esposo, o Luciano, ele é uma dessas pessoas que ama orar, ele é mergulhado nesse tema, ele lê muitos livros sobre oração, e na verdade eu tenho aprendido muitas coisas com ele. Eu que sou uma pastora de formação batista, e faço parte dessa igreja histórica que é a Igreja Batista, mas que no decorrer da minha vida tenho aprendido muito com essa questão de colocar a oração em primeiro lugar. E nós vamos fazer esses questionamentos, porque isso é importante. Porque existe um grande engano que as igrejas e até líderes têm vivido, de colocar a oração em terceiro, quarto ou quinto lugar na sua igreja, quando ela deve ser o alicerce, a coluna de todo o ministério e de toda a igreja. Então, eu quero apresentar aqui meu amado esposo, Luciano Vidal, e eu quero chamar ele para essa conversa muito boa. E eu quero falar assim, Luciano, por que é tão importante falar de oração? Porque todas as nossas conversas giram em torno de oração. Por que é tão importante falar sobre oração? Tá bom. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a rádio, que vai ouvir também. Primeiro, quero dar uma fala aqui de Bill Hybels sobre a importância da oração. Bill Hybels, no livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele comenta: desde o nascimento aprendemos as regras da autoconfiança enquanto nos esforçamos e batalhamos para ganhar autossuficiência. A oração vai contra esses valores profundamente estabelecidos. A oração é um atentado à autonomia humana. A oração é uma ofensa à independência do homem. E antes de eu responder a pergunta da minha esposa ali, quero indicar livros, né? Eu gosto de ler. Eu gosto de ler, eu quero ler mais, né? Quero me esforçar mais para isso, mas eu gosto de ler. E eu quero indicar livros sobre oração, e o primeiro que não pode faltar é o
Porque tá do Pleno Avivamento, de Leonardo Henry Hill. Esse aqui é top demais. E Generais da Oração, de Edino Mello. Não conheço esse autor, né? Mas é um livro bom demais, esse livro aqui, top. Então tá. Respondendo a pergunta, só me repete, fazendo favor. Antes de repetir, esta fala de Bill Hybels é muito interessante, porque na nossa sociedade a gente luta por isso mesmo. Pra gente ser autoconfiante, pra gente mostrar eficiência, pra gente ter foco, pra gente ter... Mas ele vem... Estar dependendo do Senhor e orando é buscar o que Deus quer, né? É buscar o que o Senhor quer. É lutar contra, às vezes, as nossas vontades e nos submeter a Deus. Então, eu acho que eu estou até respondendo, né? Mas por que é tão importante orar? Tá. Por que é tão importante orar? Eu respondo que a importância da oração na questão da vida cristã, primeira coisa, aí não tem que encarar a oração só para cumprir um protocolo da disciplina espiritual que é a oração, o jejum e a meditação. Não, mas a oração ela é importante porque eu vejo isso na minha vida, que a oração me ajudou muito nisso, que não tem como você falar que é cristão, você fala que é um discípulo de Jesus, mas cara, você não é mudado, você não é quebrantado, você não é constrangido sem ter uma vida de oração. A vida de oração vai gerar em ti as mudanças, o quebrantamento, o coração contrito, vai gerar em ti mudanças no teu hábito, no teu linguajar, na tua mentalidade. Então, as tuas emoções, né? As emoções, né? Hoje a ciência fala que foi comprovado pela ciência e ela declara que a pessoa que ora, ela tem desenvolvida no seu cérebro a área da decisão. Sim. Então, a pessoa que ora, a pessoa que tem o hábito de orar, ela vai desenvolver a parte do seu cérebro que comanda as decisões. Sim. Então, você não tem que orar. Eu quero declarar isso, que a oração não é eu me tornei cristão, eu tenho que orar, é preciso. Não, sai desse lugar. A oração tem que estar na tua vida, como assim, tem que estar na tua vida no ponto, cara, eu quero ser mudado, eu quero ter um coração quebrantado, eu quero ser parecido com Jesus. Então você tem que orar. E a questão também de, por meio da oração, a gente manter esse relacionamento com Deus, né? Como é que nós mantemos o relacionamento com Deus? É falando com Ele, é tendo intimidade com Ele, é abrindo o nosso coração, é abrindo nossas fraquezas, é abrindo nossas fragilidades, é perguntando, Deus, qual a tua perspectiva a respeito deste assunto, e Deus ministrando a nós. Então, muitas vezes a gente acha que a oração é para cumprir um rito. Não, é eu me aproximando do meu Deus e fazendo tudo isso que você falou aí. Senhor, o que eu preciso mudar? Eu acho muito, não quero dizer essa palavra, mas eu acho muito incoerente a pessoa que fala que ora tanto, mas a vida não muda. Ela ora tanto, mas ela não conseguiu mudar durante todo o tempo que ela se denomina cristã, ela não conseguiu mudar nada. Nem comportamentos, nem pensamentos, nem atitudes. Porque a oração, ela cabe nesse lugar. E Deus, o Espírito Santo, me convencer do meu pecado, me mostrar o que eu estou errado, e a gente nessa dinâmica ir crescendo. Para mim, a oração é fundamental por isso, porque muitas vezes foi na oração que o Espírito Santo falou, Jesus falou, filha, você está errada. E eu chorei muito. Então essa dinâmica, ela é real. Então se a pessoa não ora, ela não vê a perspectiva de Deus. E você não tem isso numa mensagem. Eu ouvi nitidamente Deus falando em alguns momentos
sobre orgulho comigo, sobre situações, eu não acreditava, mas era inegável que Deus, que era a voz de Deus, porque quando ele fala, você consegue distinguir, você sabe que é ele, você sabe o motivo que ele está falando e qual o assunto que ele está dizendo. Então, isso só se mantém na oração. Que nem... Vou citar um exemplo aqui. Vou citar 2 exemplos na rádio. Um exemplo tem a ver com o meu casamento com a Cris, e o outro tem a ver com algo que eu tenho orado, mas já é relação com a igreja aqui na cidade. Que nem assim, vou falar aqui pro pessoal aqui, o público. Teve um dia lá em casa, que a gente chegou depois do culto e o pneu estourou. Eu cheguei em casa, o pneu estourou. Verdade. Aí a Cristiana, tem que mudar o pneu, tem que trocar, tá bom, vamos lá trocar. Aí peguei o macaco, coloquei certo lá no carro lá, tal. Aí peguei a chave pra tirar o parafuso e tirei um. Beleza, com muito sacrifício, tirei um. Aí fui tirar o segundo, não dá. Aí colocava a chave empenava, não sei o que. Aí coloca a chave de novo. Daí a Cris, amor, faz assim. Tá bom. Aí coloquei de novo, a chave empenava. A chave era maior que o parafuso, maior que a bitola do parafuso. Aí não dava. Daí eu sou um cara estourado, Deus tá me mudando nisso. Mas naquele dia eu falei, tenta, amor. Pelo amor do santo Deus, vai, tenta. Faz aí. E aí eu descobri o jeito. E eu falei pra ele depois, falei, amor, glória a Deus, porque olha, eu que sou sempre calma, fiquei nervosa, mas eu não sabia que a chave, aí eu fui ver que a chave realmente, ela não encaixava direito. E não era ele que não tava sabendo. Eu falei assim, meu Deus, ele não tá sabendo. Que coisa, eu falei, Deus, eu vou ter que fazer isso. Quando eu fiz, eu falei, meu Deus, ele tem razão. Aí eu pedi ajuda pra atravessei a rua, pedi ajuda, aí a gente conseguiu, e ele falou assim, olha, tá muito ruim sua chave. Falei, pois é, meu esposo falou que tá ruim mesmo, aí até vou comprar outra, né? Que é aquela chave de cruz, com vários números 17, 18. Então assim, mas por que a gente tá contando essa história? Porque a oração faz diferença. Porque eu tinha comentado, falei, amor, você tem que pedir pra Deus te acalmar, você não tá bravo com algumas coisas. E Deus vai fazendo a obra dele. Eu falei, meu Deus, não é o mesmo Luciano. Se eu posso dar um pitaco aqui... Pode dar um pitaco. É exatamente essa que é a questão. Eu oro para Deus me dar paciência. Como é que Deus vai me testar na paciência? Ele vai me apresentar um problema. Umas situações. E aí o problema é porque o grande mal da oração é eu não lembrar daquilo que eu falei para Deus. Sim. Então a oração, quando ela é no automático, ela faz isso. Você pede porque você... aquela oração repetitiva. Tipo, caiu dali, você esqueceu tudo que você falou para Deus. Né? E aí você quer que Deus lembre, que Deus vai esquecer também. Tá, né? Então, esse que é o grande problema. Eu oro, mas eu esqueço. E aí eu não me preparo para as situações. Né? A oração, ela tem que ter uma oração e uma ação. Qual é a ação minha agora? É me preparar e me posicionar diante das situações, lembrando que o que eu pedi para Deus foi isso e eu estou sendo testado. Porque as pessoas confundem provação provação com lutas. Luta é uma coisa, provação é outra. Luta é uma coisa que acontece no dia a dia. Agora, a provação, quem te leva para a provação é o próprio Deus. Então, dentro dessa situação, é até interessante a gente ver essa dinâmica espiritual. Por exemplo, sobre isso que o senhor está falando. Naquela hora, veio à sua mente, você falou assim, não. Você calma, Senhor, porque eu tenho orado por isso. Ou foi automático? Porque quem perdeu a paciência fui eu, que sempre tenho paciência. É muito interessante. Eu sempre tenho paciência. Eu sou pneumática. E ele que nunca teve. E o interessante é que a falta de paciência dele não era com o pneu, era com você. É comigo, era com você. Porque... Os maridos se identificam. Porque eu tava lá tentando, a chave não me ajudava, e daí os maridos se identificam. Que a esposa fica igual uma gralha. Ele não tá dando, porque não sei o que, não conseguiu. Daí eu falei, tá bom, tenta. Eu falei, tenta, vai, pisa em cima dessa chave. Mas naquela hora, a perspectiva sua, você entendeu que você já estava fazendo um exercício espiritual de autodomínio, de inteligência emocional. Você lembrava, não, eu tenho pedido a Deus para me ser mais paciente. Gente, quando eu parei, larguei a chave, eu já estava no espírito.
Eu já tava no espírito. Porque realmente ele não... Porque a minha ação ordinária já era pegar a chave, guardar, falar, não, isso aí deixa pra amanhã, te vira. Falei, não, tá bom. Então tenta. A oração faz esse efeito. Faz. E agora, seu Niva, ele é o seu Niva, tá, gente? Eu não sei, ele é o seu Niva. Quando é uma necessidade gritante, a gente lembra. Agora, quando a nossa vida com Deus é aquela coisa bem religiosa, não vem não é produzido por um coração aberto e que fala a verdade para Deus e da sua necessidade, eu acredito que aconteça o que o Senhor disse. Mas quando a nossa oração é aquela oração de fala, Senhor, me muda, e você chora pelo teu erro, pelo teu pecado, não tem como esquecer. Então eu acho que isso é bem... Então por que orar? Porque Deus me muda. Por que orar? Porque eu venço a batalha. Por que orar? Porque eu consigo olhar a perspectiva do outro. E a gente, assim, e a única maneira que eu entendo de ter um relacionamento saudável com Deus é através da oração e da leitura bíblica. Porque senão, não tem como você, né? Como é que Deus vai... Deus tem... O maior prazer do Senhor é te ajudar, é te responder, mas você tem o livre-arbítrio, ele não vai fazer nada que você não peça. Sim. Né? E o próprio Espírito diz que a gente deixa de receber porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe falar com Deus, né? E muitas vezes a gente usa Deus como se fosse a lâmpada do Aladim. Né? Eu vou esfregar agora, Deus vai fazer. E não é assim dessa forma. O relacionamento é uma coisa que você constrói no dia a dia. Né? Você tem que construir esse relacionamento. E construir um relacionamento com Deus hoje, no mundo em que nós vivemos, né, é muito difícil. Eu sempre falo aqui para as pessoas que uma das coisas que eu ouço muito de amigos assim, mas no nosso tempo, eu digo, gente, deixa o nosso tempo, vem para cá. Eu digo, pega o Spurgeon, traz o Spurgeon para viver hoje, para pregar na igreja de hoje, né, na situação que nós vivemos hoje. Ele não seria o mesmo Spurgeon, seria um outro. Para aquela época ele serviu. Né? Eu não gosto muito dessa coisa. É lógico que eu lembro do passado que tem muita coisa que eu preciso... Que nos inspira, né? Que nos inspira, né? Eu não posso deixar de esquecer que tudo que tem ali nas igrejas hoje, principalmente as igrejas mais históricas, foi uma construção dos homens do passado. Foi muita luta, muito joelho no chão, muita oração. Sim. Né? Muita oração, muita reunião, né, de oração. Isso era quase que uma marca natural. A minha primeiro contato com a igreja foi a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, ali em Florianópolis, na rua Silva Jardim. E era hábito da gente, você chegava na igreja, você não via, quem entrava já era automático, ia para o joelho orar. Então, antes do culto começar, você já sentia a unção, porque Deus estava sendo invocado desde o início. Né? Então, aqui era uma prática tão gostosa que a gente tinha, né? Porque o que a oração faz? A oração chama o sustento para o culto. Chama Deus para sustentar o culto, para sustentar o pastor, aquilo que a gente vai enfrentar, que a gente não sabe quem vai entrar ali, de que forma o inimigo vai usar aquela noite para ele, para tentar desvirtuar a gente. Então a oração tem esse potencial. E é exatamente por isso que ela é difícil. Você já dormiu orando? Eu já cansei de dormir orando. Ajoelhada. Eu cansei de dormir ajoelhado. Acordar assim e falar, meu Deus. Aqui, por exemplo, quer ver um troço interessante? Eu saio aqui, eu venho aqui para fazer um sermão e orar. Eu não consigo, eu durmo. Aí eu vou para a cama, não durmo. Aí eu fico até de manhã lá e fico lá e fica. Aí você vira, mas você senta. Então, você quer? Um conselho para você: quer ter bom sono? Vá orar. Vai orar e vai ler Bíblia, pronto. Porque aí dá sono. Aí dá sono. Que nem outra questão que eu ia comentar sobre o porquê da gente orar. Ter um porquê correto. Então eu falei esse primeiro exemplo na minha vida que foi real, que a oração me mudou, que a oração continua me mudando de pouco em pouco nessa minha relação com a minha esposa, a relação com as pessoas. Agora eu quero levar a oração para um patamar de igreja. Eu quero pegar a igreja aqui da cidade de São Francisco. Que nem hoje. Hoje eu, pela graça de Deus, levantei com vida e tal. Daí fui orar. E eu tenho uma coisa que eu oro por São Francisco, é que São Francisco tenha, em nome de Jesus, que seja edificado em São Francisco uma sala de oração 24/7. Eu oro por isso. E daí,
Explica o que é 24/7. Tá. 24/7 significa que é uma sala de oração que ela vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Então é uma sala de oração ininterrupta. Funciona 24 horas, 7 dias por semana. E eu oro para que o Senhor edifique isso na cidade. Então o legal da vida de oração, eu cheguei nesse nível hoje na vida de oração. E eu tô falando aqui que eu tô falando no sentido assim que eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou o cara da oração, eu não sou o cara que manja da oração, eu não sou. Mas eu já tô muito tempo na vida de oração. E eu já tô num lugar que eu tava orando hoje e eu falei, Senhor, se for a tua vontade que o Senhor me levante aqui em São Francisco do Sul para liderar uma sala de oração 24/7, amém. Que o Senhor faça, eu quero isso. Mas se o Senhor quer levantar um outro irmão de uma outra igreja que vai liderar uma sala de oração 24/7, eu quero cooperar com ele. Então a oração no nível de igreja, na vida da igreja, de uma cidade, ela tem que te mudar nisso, cara. E vocês falaram um ponto legal, o seu Niva, eles falaram um ponto legal sobre a questão da oração não ser o número 3, o número 4 da nossa vida. Vai ser o número 1. E tem uma frase do pastor Mike Bickle, lá de Kansas City, dos Estados Unidos, que ele fala assim: a oração não é o último recurso. Ela é a primeira e a melhor resposta para qualquer situação que enfrentamos. E isso é interessante porque eu vou pegar um exemplo bem normal. Você é pai, você é mãe, seu filho está doente. Você vai levar para pronto-socorro, e não sei o que, é médico, é remédio, é injeção. Aí lá você lembra de orar. O primeiro recurso é orar e depois... Mas a tua casa, o teu casamento já tinha que estar coberto com oração. Sim. Então tu vê que nas coisas do ordinário... tem irmãos da igreja que colocam a oração nesse nível. Eu tô ferrado aqui. Não, agora eu vou orar. Não, cara. E eu me lembro que alguns momentos, e eu quero falar 3 momentos que a oração foi automática. Eu me lembro que uma vez eu estava levando uma equipe, eu estava de carro, estava levando uma equipe. Eu sou... paulista, de Ilha Solteira, porém eu sou sul-mato-grossense de coração, porque eu morei muitos e muitos anos, mais de 20 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha irmã, ela ainda faz, né? Fazia cerimoniais de casamento e ela pediu minha ajuda para levá-la num hotel, que o hotel ia ser fechado, né? Para essa comemoração de um casal de pastor muito relevante ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era da Quadrangular. Eram os fundadores da Quadrangular em Campo Grande. E ela foi fazer o casamento de bodas de ouro desse casal. E a gente chegou lá e tal. E quando a gente foi, meu Deus, era uma chuva, gente. Era uma chuva que eu não enxergava a estrada. Era uma chuva. Eu falei, Senhor... Pai, eu tô com medo. Primeiro, fala a verdade. Senhor, eu tô com medo. E eu não queria passar medo pra todo mundo, porque o carro tava 3 atrás, eu e minha irmã, eu tava dirigindo. 5, né? Tava no Corsa. Eu falei assim, faz parar essa chuva, Senhor, e orando lá em espírito, e aquela estrada de asfalto, mas tudo esburacada, chuva muito forte. O limpador, né, que não conseguia. Eu falei, Deus, eu vou parar. Para essa chuva, para essa de oração. E você sabe o que é você ouvir nitidamente o Espírito Santo falar assim: você precisa aprender a andar comigo na chuva. E ali eu comecei a chorar. Falei, tá bom, Senhor, então me dá estrutura, porque eu tô com medo. E a chuva não parou. E ela piorou, porque eu entrei na estrada de terra que ia dar acesso ao Hotel Fazenda. Então, quando eu entrei na estrada de terra que deu acesso, eu falei, Senhor, agora eu estou nas tuas mãos. Porque o carro fazia assim, aquele barro. Quem vai conhece Mato Grosso do Sul, sabe que é aquela lama vermelha. Então, eu virava para cá o carro e falei, Senhor, então eu estou na tua mão. Eu vou fazer o que eu vou confiar no Senhor. Então, aquela foi uma grande lição para mim.
Porque se eu não tivesse orado, se eu não tivesse ligado com Deus, falasse a verdade, abrisse meu coração, talvez eu estivesse já em desespero, teria parado o carro, o meu emocional estaria abalado disso, mas porque eu tomei o recurso da oração, Deus falou nitidamente comigo. Então quando a gente ora e abre o coração, Deus fala com a gente. E muda. Então Deus não vai mudar muitas vezes a situação ao redor, Ele vai mudar você. A oração fala, eu tenho que orar porque meu marido é assim, porque... Não, Deus vai mudar você. É você que está ali na presença. Pode as circunstâncias ao redor mudarem? Pode. Mas isso não é regra. Mas aí você não cresce, né? Então o que Deus vai te dar é a estrutura. Se o vento está forte e você está parecendo... Eu acho lindo a ilustração do bambu. Para mim a oração é o bambu. Por quê? O bambu... Quem já viu uma tempestade e o vento com o bambu? O bambu ele vai até o chão, mas ele não curva quebra. diante dela. Mas ele não quebra. Já aquelas grandes árvores frondosas, com aqueles galhos, o que acontece com ela, com o vento? Cai. Elas se quebram. Elas são arrancadas totalmente do chão. Esses dias teve a tempestade aqui essa semana e eu fui embora para casa pela estrada do trigo. Árvores caindo. Galhos, eu falei, meu Deus, Jesus me ajuda, e vai chegar em casa e orando e colocando. Então, primeiro ponto, não vai, Deus vai te dar estrutura para você vencer o vento. Ele não vai mudar o vento, Ele vai te dar estrutura. Então, a oração é uma das coisas, te dá estrutura pro que vier. Pro que vier. Então, quem ora tá sempre em pé. Não cai. Pode envergar, pode ser humilhado, pode ser pisado, pode vir a luta, pode enfrentar a morte, pode enfrentar a enfermidade, mas ele não se dobra. Isso é uma luta para todos nós e é o que a gente quer alcançar sempre. Outro momento que eu estava orando, eu falo isso sempre nas minhas pregações, porque é um momento muito bom, importante, que Deus falou sobre o meu orgulho, né? Eu era bem orgulhosa. E eu pude estar orando quando eu fiz essa caminhada de restauração com Deus por meio da oração. E Deus me mostrou que eu tinha muitos altares de orgulho na minha vida. Mas foi a oração que me mostrou isso. E quando eu falei, tá bom, Deus, estão falando isso. Eu quero ouvir do Senhor. E aí eu fiz essa caminhada de oração. E em vários momentos eu com os meus liderados, houve uma situação bem específica lá da igreja em que eu liderava, o Ministério de Educação, que eu esqueci a chave do armário e eu não tinha como abrir o armário para pegar os materiais para o culto infantil. E tinha um líder lá que ele era muito bravo. Ele era muito ignorante, assim, sabe? Eu falei, e ele falou, ô pastora, cadê a chave? Eu esqueci a chave. Eu falei, meu Deus, se eu falar que eu esqueci essa chave do armário, vai ser um negócio. Fui tentada a mentir. E aí o que aconteceu? Eu peguei e disse assim, falei, irmão, é o seguinte, eu esqueci a chave. Na hora o Espírito Santo fala a verdade, não seja orgulhosa. Eu esqueci a chave do armário. O que a gente pode fazer? Eu esqueci, irmão. O que a gente pode fazer? Mas olha, eu já falei que eu esqueci, não tem como mais. A gente já resolveu. Não. Então tá bom, pastora, eu vou lá pegar uma coisinha e vou rachar lá aquele parafuso, negócio. né? O parafuso e tira a gente. Obrigado, irmão. Quer dizer, se eu não tivesse essa caminhada de oração, eu ia ser tentada a mentir, a falar, eu estava muito culpada. Então, a vida de oração nos confronta nas nossas limitações, e fala assim, não, eu errei, o que a gente pode fazer? Né? Então eu acho fantástico quando a gente vai para a oração. Deus nos dá estrutura, Deus nos moe, Deus mostra o nosso ponto de fraqueza. Ele pode falar que eu sou maior do que isso na tua vida. Não importa você ser frágil, não importa você ser pequena nessa área, porque eu sou contigo, reconhece, caminha comigo. E aí ele, pronto, eu desbaratei ele, por quê? Eu esqueci. Me perdoa, eu esqueci, irmão. Pronto, vai falar o que mais? Né? Pode falar. Não, isso que tu falou do orgulho é interessante porque
eu comentava bastante com o Juliano. A gente conversava bastante na sala de oração sobre um ponto do avivamento. E o Juliano falava comigo assim, no final da sala de oração já. Ele falava comigo assim, pô, todo mundo quer ser o pai do avivamento. Pô, todo mundo quer ser o cara que lidera o avivamento, que é o cara ali, o garoto referência ao avivamento. Beleza, show. Não tem nada, isso não é pecado, irmão. Mas quando você começa a mergulhar na vida de oração, você está no nível 1, mas quando você começa a mergulhar na vida de oração e a oração vai te moendo nessa questão do orgulho, da autossuficiência, da altivez, da soberba, quando a oração vai te arrancando disso, cara, você pode até querer ser o líder do avivamento, mas vai chegar um tempo que você vai estar tão cheio de Cristo e tão profundo na oração que você não vai mais se importar se você vai ser o pai do avivamento. Você vai se importar de você provar o avivamento. E não interessa quem Deus vai liderar quem Deus vai usar para liderar o avivamento. Você vai cooperar com Ele. Então isso que eu acho o máximo da oração. Que ela te tira esse orgulho, mas você vai ter que orar. Você vai ter que ser sincero com o Senhor. Você tem que ser sincero, cara. Oração não adianta você fingir pro Deus que vê todas as coisas. E é verdade. Não adianta você fingir. E uma oração que eu faço muito, gente. Se tem uma coisa que eu repito bastante na minha oração é: Senhor, me ajuda. Senhor, me muda. Senhor, me fere. Senhor, isso aqui eu sou ruim. Senhor, eu não dou conta disso. Pessoal, você tem que usar fala assim na oração. É o que eu digo, não ser religioso, né? Você tem que usar fala assim. Você tem que abrir seu coração para Deus e Deus vai ouvir. Porque se você sabe qual é a tua fraqueza, você já está num ponto bom de reconhecer. Então, se você reconhece, aí é Deus que vai entrar e fazer. E eu acho isso fantástico, porque muitas vezes nós temos, eu não sei nem se existe esse termo, mas eu vou inventar aqui agora. Eu acho que eu já li isso em algum lugar. Que a gente chama de pseudo-vida cristã. Parece que a gente é, mas não é. A gente é igual a figueira, né? Cadê os frutos? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Porque as pessoas querem olhar pra gente e querem frutos. Mas a gente só aparece, né? E lá em casa, bem no corredor, se vocês forem lá em casa, tem uma frase que eu achei linda e tá lá na parede, bem bonita. E depois que eu coloquei a frase, o Luciano não tinha visto ainda, ele disse que, nossa amor, quando eu cheguei em casa e li essa frase, eu até chorei. Então a frase diz o seguinte, ela tá no corredor, ela é feita em MDF e tá escrito assim: eu me lembro. Deixa eu ver como que é, meu Deus. Eu me lembro do dia em que orei pelas coisas que tenho hoje. Porque a vida de oração, tudo é oração. Tudo que você tem de bom na sua vida é resultado de vida de oração. Quando eu falo bom, é verdadeiramente bom. É verdadeiramente relevante. E é um negócio que eu falo lá em casa. Se tem uma frase do apóstolo Tiago que eu cito lá em casa, se eu não me engano, é Tiago 1,17, se eu não me engano, que fala que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, meu irmão, não fica pensando, eu vou usar aqui a nossa cidade como exemplo. Meu irmão, não fica pensando que tu trabalha na Bung porque tu é bonzão, que tu trabalha na RUM porque tu é o cara tal. Não. Você tá num emprego bom porque isso é uma boa dádiva do Senhor. Tudo que nós temos de bom, a gente sabe que é Deus que nos dá. Então a gente tem que ter essa perspectiva. Então, eu quero encorajar que a oração... Cara, que a oração não tem que ser um rito. Não tem que ser um rito na sua vida. E também encorajar, cara, que o elo de comunicação e de comunhão com o Senhor vai ser a oração. Isso não vai mudar. E você precisa orar, irmão. Eu quero trazer um texto que eu amo de Salmo 145, 18,
Cara, que isso aqui, se tu entender esses salmos, meu irmão, se tu entender esses salmos, tu já tá muito bem. Que fala assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, mas de todos aqueles que o invocam com sinceridade. É o abrir do coração, né? Que a gente tem que... Mas tem uma verdade, existe uma verdade. Deus está perto daqueles que o invocam. Eu tô com medo, eu não sei o que fazer. Senhor, me ajuda. Né? Essas falas que acho que o coração do Senhor não... Se eu não tô arrependido, o que eu faço agora? Não é aquela coisa, Senhor, Deus, poderoso. Não. Eu não tô dizendo que está errado, certo? Mas assim, você entrar na presença de Deus sabendo quem você é. Esse exemplo que tu falou aí é o que está no Novo Testamento. Quando Jesus faz a comparação da oração do saduceu com a oração do publicano. E ali Jesus, ele vai dando os sinais. O fariseu orou em pé, o fariseu menosprezou o publicano, o fariseu na sua oração era altivo. Eu não sou como os demais homens. Eu oro 3 vezes, eu jejuo. Já o publicano teve outra postura. Se jogou no chão, batia no peito, que na cultura judaica bater no peito é sinal de arrependimento. Não ousava olhar para o céu e clamava: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Consciência de quem é. Né? Consciência de quem é. Então, meu irmão, a sua vida de oração você tem que ter, mas qual que vai ser o teu estilo de vida de oração? Você vai ser como o fariseu ou você vai ser como o publicano? Porque o fariseu conhece, mas não vive. Se gaba. E aí, é algo que não estava nem na nossa pauta, mas que eu vou trazer aqui, que são, pelo menos eu quero comentar, não sei como está nosso tempo aí, mas comentar sobre um grande impedimento às respostas, ou Deus ouvir as nossas orações. Porque a religiosidade, o eu conhecer a Deus e não trazê-lo para a minha vida e não viver o que eu tenho que viver, me impede de tratar as pessoas como Cristo tratou. Ou seja, como é que Cristo tratou as pessoas? Amando e perdoando. Quando o ato clímax eu posso dizer que o clímax do cristianismo é Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. Então, quando ele morre pelos meus pecados e quando ele ressuscita, ele me dá também autoridade e poder para vencer os meus pecados e as minhas lutas. Mas um grande impedimento à oração é quando o nosso coração está cheio de razão, cheio de soberba, com falta de perdão. Então, é uma ofensa a Deus. Se Ele é capaz de nos perdoar de tantas atrocidades que nós fazemos, se eu tenho consciência clara do meu pecado, quem sou eu para não entregar perdão para outra pessoa que tenha me ofendido ou me traído? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque não adianta você fazer vigília. Não adianta você ir em todas as campanhas de oração, não adianta você ir a todos os cultos. Eu posso dizer que você está no lugar certo, está fazendo as coisas certas, mas se o seu coração não estiver sem esse câncer, que é o ressentimento, o rancor e a falta de perdão, se ele estiver com isso, dificilmente você vai ter uma vida cristã e vai ter as suas orações ouvidas. Isso é muito sério. É muito sério, senhor. Eu até costumo também falar, né, que uma das coisas que eu tenho observado muito, e eu até já comentei com o Luciano isso, é que as pessoas que respondem quando você faz, não é uma crítica, quando você vai mostrar uma verdade a ela, e que ela está te respondendo com uma desculpa, ela não é o tipo da pessoa que não confessa, ela anda em círculo, mas ela não sai daquilo. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que a melhor maneira de servir a Deus é sendo servo. Que esse foi o maior ensinamento de Jesus. Sim. Se você quer servir, seja servo. Ele veio para isso, com esse objetivo, e a gente não consegue. As pessoas têm uma grande dificuldade de orar a oração do Pai Nosso, porque ela trava ali, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Ali ela trava.
porque ela sabe que ela não consegue. Não consegue. E aí, ao não conseguir fazer isso, ela também não consegue abrir o coração de Deus, porque Deus é justo. Olha, há uma condição. Você está pedindo para mim fazer isso se você fizer. Né? Então Deus te chama para uma conversa nessa oração. Ó, é aqui, ó, eu faço a minha, você faz a sua. É um jogo de xadrez. Ah, tu perdoou, beleza, então eu estou perdoando aqui também. É isso. Então a oração do Pai Nosso é uma oração difícil de ser feita, porque ela te confronta contigo mesmo. Eu costumo olhar para essas coisas. E ela é completa, né? Ela é completa. E você estava falando ali também do medo lá, da tempestade. E eu estava pensando que Jesus disse assim, quando é que Jesus prometeu para nós que nós não teríamos dificuldade? Em momento nenhum. Ele disse o seguinte, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele não disse para Sadraque, Mesaque e Abednego que ia livrar eles da fornalha, mas eu vou estar lá com vocês. Ele não disse para Daniel que ia livrar ele lá da cova do leão, mas eu vou estar lá contigo. Então, o que nós temos que entender é isso, que nas dificuldades, sim, Deus está conosco, Ele nos leva para o deserto para ser tratado, né, para te passar para um nível maior. Então, é no deserto que Deus nos prepara. Eu lembro que, quando eu era embarcado, eu já falei isso aqui, tinha um comandante de barco lá que todo mundo queria embarcar com ele. Porque aquele homem foi um dos caras que foi forjado nas tempestades. Ele sempre andou em mares bravios. Então a gente sabia que ele tinha experiência, porque ele foi forjado na tempestade. Então a gente tinha confiança nele. E uma outra coisa que chama a atenção para mim é que Jesus é o maior exemplo. Jesus orava de manhã, de tarde e de noite. E interessante que ele não chamava ninguém para ir com ele. E quando ele chamou, eles dormiram, né? Mas o que é que acontece? Quando você olha lá em Pentecostes, a vida de oração deles era constante. Por quê? Porque ficou a marca de Jesus nele. Aquilo que Jesus fazia. Jesus não falava, Jesus fazia, né? Porque a melhor forma de você levar alguém para Cristo é através do teu comportamento. Você é uma Bíblia viva que as pessoas leem todo dia, né? Então, por mais que você ore, as pessoas vão olhar o que você faz. Essa que é a verdade. Então, e quando Deus está olhando para a tua oração, e a palavra diz, né? Entra no teu quarto e o teu Deus que te vê em secreto, ele não fala o Deus que te ouve, ele diz que te vê. Porque Deus não ouve o que você fala, Deus ouve o teu coração. Ele sabe de onde está procedendo isso. Se é no coração altivo, orgulhoso, se é de alguém que realmente está se entregando, está querendo buscar a humildade e buscar essa coisa do perdão, né? do libertar. Isso é muito importante. E sem a oração a gente não consegue trilhar isso. Não, a gente até pode, né? Porque o inimigo ele é astuto. Ele vai dar a impressão de que você está indo. A velocidade que você está indo vai ser a mesma velocidade da derrota. Tem um livro que eu acho fantástico, eu até dei um curso sobre ele, que é você ser vida espiritual emocionalmente saudável. Que quer dizer o quê? Que as suas emoções são saradas em Cristo. E um dos pontos lá que fala de uma vida que não é emocionalmente saudável é aquela em que você faz as coisas para Deus para fugir de Deus. Você faz de tudo, você vai no culto, você vai na vigília, você vai na oração, você não para, você é aquela pessoa que vai em tudo, mas o que Deus quer mesmo de você é aquele coração. E você tá lá com aquela pessoa presa, então você tá trabalhando para Deus, você tá fazendo tudo para Deus, porque existe algo que você não consegue fazer e você quer, como se você quisesse esconder de Deus. Então aí você faz tudo para Deus, que é aparente, que dá para ver. Mas Deus tá vendo o seu coração. Esse que é o problema. Tá vendo que você tá com rancor. Tá vendo que você tá com uma situação mal resolvida. E ele quer resolver, mas você tá fugindo dele. Você tá fugindo dele, fazendo tudo pra ele, mas você não tá lá no quarto com ele, na conferência com ele. E falando com ele. Então você faz de tudo. E Deus fala, ei. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu sempre fui muito dinâmica, eu falo pro Luciano, eu falo assim, amor, você não tem nem noção, hoje eu tô tão quieta e parada, porque lá em Mato Grosso do Sul era... Mas enfim, Deus tem os ciclos dele, sim, ele abre e ele fecha. Então, eu fiquei assim, e teve um momento que eu tive que orar e olhar pra dentro de mim, teve uma situação que pra mim tava resolvida, e eu comecei a lembrar dessa situação, e falei, Deus, por que eu tô lembrando disso? Já tá tudo bem, tá tudo ok...
E em volta e meia eu fazia uns comentários meio ardis, meio ácidos, né? Vamos dizer, comentários ácidos sobre determinada pessoa e situação, mas nada a ver, né? Porque... E aí eu falei, Deus, por que o Senhor está me lembrando disso? Eu orava, eu buscava Deus em outras situações, Deus fazia me lembrar. Eu falei, Deus, por que eu estou lembrando disso? Pra mim tá tudo resolvido, tá tudo ok, eu já perdoei essa pessoa. Eu cheguei a falar isso, né? Aí Deus falou assim, filha, então por que você não torce? Por que você não torce para que ele vença? Por que você não torce para que dê certas coisas? Por que não, você não torce? E eu chorei muito. Porque no fundo, Deus conhece o profundo do nosso coração. Eu tive que chorar e falei, Senhor, eu reconheço. Porque eu falei que eu perdoei, mas na verdade eu não desejava que ele se desse bem. No inconsciente eu queria que desse tudo errado. A gente torce, né? Então quem perdoa não tem esse coração. E eu tive esse privilégio de ouvir Deus falando, filho, então por que você não torce? Não importa o que dê errado, que a semeadura da pessoa, não importa, é Deus com ela. Mas o meu coração, eu falei, Senhor, então olha, quero colocar diante do Senhor, liberar, alinha a vida dele contigo, que ele possa, entendeu? Então há algumas coisas que você só consegue por meio da oração. E se Deus está fazendo você lembrar de algumas coisas, checa com Deus. É sinal de que Deus quer tratar e quer trabalhar com você. Então chega perto dele, vai orar e vai abrir seu coração. Em nome de Jesus. Porque o inimigo é um especialista em fazer que você seja um religioso, suas orações não vão ser atendidas, porque o seu coração está canceroso. Existe um câncer na sua vida espiritual que é, e eu não tenho medo de dizer isso, e uma das coisas que emperram a nossa vida cristã é pessoas que nós não perdoamos. Então, sobre essa pergunta aí que você fez, né? A Cris falou, o seu nível, eles estavam falando aqui, eu estava buscando um versículo que vai responder isso também. Que é, a pergunta é o que emperra, né? O que trava a nossa vida de oração, de ter vitória, de fluir. E eu peguei um texto, eu me lembrei desse versículo que eu estava procurando aqui. Que está em 1 Pedro 3. Pedro está falando aqui sobre como deve viver uma família cristã. E Pedro fala lá no versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Ele fala assim, exatamente da mesma maneira... Vós maridos, viveis com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à esposa. Oh, glória! Proporcionando honra à esposa como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Uau! Tem outro ponto, né? Meu Deus. Isso aí dava um outro programa. Ó, anota aí que nós vamos fazer um outro programa sobre isso aí, sobre casal. Eu vou até sugerir para vocês o seguinte, né? Como a gente já está com a hora quase vencendo, eu vou sugerir que a gente faça um novo programa para dar sequência, porque é um assunto tão necessário, tão relevante, necessário, que não dá para você fazer isso em uma hora. Não dá. Né? Então não dá. Então eu vou propor a você para a gente fazer a parte 2 desse programa, dar continuidade nesse mesmo tema no próximo programa, para que as pessoas, até porque dá tempo também das pessoas fazerem perguntas para um próximo programa, né? Algumas coisas que elas não... E aí eu quero já aqui dizer para você que esse programa vai ser passado para você, a gente vai marcar a data ainda e o horário, e dentro daquilo que você ouvir, se você quiser fazer alguma pergunta, você manda o zap para nós, eu vou deixar depois aqui na descrição, o telefone, o zap, todos os contatos para que você possa fazer as suas perguntas, né? Dar a sua opinião também sobre o programa, e a gente dá uma continuidade então, porque eu mesmo vou ficar aqui com algumas dúvidas, porque o assunto é muito vasto, é muito grande, e há uma necessidade, e talvez seja esse o grande problema, né? Que a oração ela é tão polêmica que ninguém quer pregar mais sobre ela.
Mas é necessário. Entendeu? Mas só que é necessário, esse é que é o problema, né? E o grande da dificuldade hoje que a gente vive como igreja e como sociedade, até mesmo como família, é essa ausência da oração. Porque a ausência da oração é a falta de comunhão com Deus. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? E muitas vezes nós queremos fazer da oração aquela coisa de amantíssimo Deus. Quando o cara começa com amantíssimo Deus, ele diz: você não tem intimidade com Deus. Quando eu vou chamar meu amigo de amantíssimo, eu vou chegar a Jesus, ó. Eu tô aqui, entendeu? Eu tenho que ter essa intimidade, esse grau de intimidade com Deus, né? E às vezes as pessoas não têm. Então ele é amantíssimo Deus naquela hora e depois dali pra frente ele é o cara. É tal da religiosidade. A religiosidade. Eu quero ter então uma última fala pra gente trazer o encerramento. É um convite para você mergulhar profundo em conhecer a Deus por meio da oração e ver a sua vida que é movida por essa força, por essa intimidade com Deus, ser profundamente transformada a partir de você e ao redor de você. Que Deus possa... eu tenho uma palavra que o Luciano fala, que eu aprendi depois que eu casei com ele, que é ferir. Senhor, me fere com a fome de Ti. Então peça ao Senhor, Senhor, me fere com fome e sede da Tua presença, de estar contigo. E daí vai vir os desdobramentos de você ver a tua própria vida transformada, as situações ao redor transformada, tudo aquilo que você põe a mão transformado, e tudo isso sempre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionário Luciano, é com você agora. Vou dar aí um tempinho para você fazer as suas despedidas, né? E a gente com a certeza que vamos voltar para um novo programa aqui. Então, minhas considerações finais é que você tenha aprendido, né, que a gente falou aqui. Como eu falei, eu não me considero o cara da oração, eu não sou o apóstolo da oração, o profeta, não, só sou um discípulo de Jesus, alguém que foi salvo e justificado por Cristo, e me dediquei à oração, mas foi pela graça. Não foi pelo meu esforço, não foi porque eu quis, porque eu posso, porque eu dou conta, não. É pela graça. Tudo na nossa vida passa pelo fio da graça de Deus. Amém. E quero também fazer a consideração que vocês comprem livros que falam sobre oração, busquem autores bons que falam sobre oração, e também possam ler a Escritura. A Escritura ensina muito sobre oração, tanto o Antigo Testamento, o Novo, né? E se a sua igreja local tem reunião de oração, vá, participe da reunião de oração da sua igreja, mesmo que seja pouca gente, mas vá. E se na sua cidade tem sala de oração, participe. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Olha, nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com nossos irmãos, nos reunimos aqui em oração. Vive essa verdade aí. Amém. Amém, gente. Eu quero agradecer a vocês e dar um toquezinho aqui para vocês. O seguinte: aqui na Resgate, todas as pessoas que eu trago aqui, eu procuro conhecê-las. Então, eu estou trazendo esse casal aqui e assinando embaixo. Eu tenho uma equipe aqui, como pastor Adora, pastor Fabrício, pastor Buriti,
missionária Rose, são pessoas que eu trago aqui porque eu tenho plena confiança daquilo que eles vivem, né? Eu tenho confiança daquilo que eles falam e daquilo que eles vivem na palavra. Então, são duas pessoas que vão estar aqui mais vezes, com certeza. A pastora Cris está pregando aqui toda segunda, não, terça-feira. Terça-feira. Às vezes, o missionário Luciano vem para substituir também. E a gente vai se conhecer, vai se falar muito mais ainda. Vocês vão ouvir falar muito mais da pastora Cris, sempre feliz, né? Eu tenho certeza disso. E é lógico que a gente vai trazer um novo programa, então, falando sobre a oração. A continuidade disso aqui, você tem a oportunidade ao longo dessa semana, então, de montar as suas perguntas e mandar para a gente aqui, para que ela possa responder, tanto ela quanto o Luciano. Eu vou deixar embaixo aqui os contatos para que você possa fazer isso, ok? Então, desde já, eu agradeço demais a pastora Cris, ao missionário Luciano, pela disponibilidade, né, de estar aqui na Rádio Resgate, fazendo esse programa, e agradeço a você, né, que nos prestigiou com a sua audiência, deixando o seu comentário. É muito importante, queridos, isso é importante, que você deixe o seu comentário, que você se inscreva nesse canal e que você faça o seu comentário, tanto positivamente, que nós vamos estar abertos a tudo, as críticas, né? Eu particularmente gosto muito de crítica, eu cresço nas críticas, né? Eu tenho medo de elogio, porque elogio ele vai trabalhar o meu ego. Então, assim, eu gostaria que você se inscrevesse, que você deixasse lá o seu comentário e que você deixasse sugestões também. Olha, o programa deveria acrescer isso ou tirar isso. Isso é muito importante, que ao longo das programações que a gente vai estar tendo, que você seja a pessoa principal, que você dê também a sua participação, que você possa mandar para nós a sua sugestão para que a gente possa, então, ir melhorando e baseado naquilo que é o principal. O fator principal é você, né? Como diz o meu filho, pastor Juliano, depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui para Resgate, tá bom? Mais uma vez, pastora Cris, obrigado. Missionário Luciano também, obrigado. E esse aqui, quando eu conheci o Luciano, normalmente eu fico com o pé atrás, com o Luciano eu fiquei com 2, porque eu achava o Luciano meio loucão. Né? E aí depois eu descobri que para ser crente precisa ser louco. Para ser crente o cara precisa ser doido, porque só um doido vai acreditar que um cara entrou no ventre de um peixe, que nadou lá, ficou lá 3 dias. Então isso é coisa de crente. Tá? Só quem é crente mesmo tem essas loucuras e faz essas loucuras e crê nessas loucuras. E nós somos loucos por Jesus. Né? Tá bom? Então que Deus te abençoe. Amém. E até uma próxima. Amém.